Estamos ao vivo. Ainda não. Não? Ó, a Mila já está assistindo. Agora sim. Ok. Olá, Mila. A Mila já tá por aqui. Boa noite, Mila. A Érica está assistindo. A Érica! Quem Boa estiver noite, assistindo vai Érica. dar um beijinho. Olha aqui. Ficou com batom aí. Um batom. Lábios de batom. Beleza, pessoal. Vamos chegando. Isso. Hoje vai ser muito legal essa live. A gente vai entender como a gente vai destruindo o cérebro desde quando acorda até a hora que vai dormir. Olha Legal, aí, ó. muito Eu já legal. compartilhei o link da live lá no meu perfil, que tem bastante gente que assiste a live por lá. E pra quem tá entrando, já corre fazer isso aí também, tá? Daniele Barzon, A querida. Dani! Olá, Dani! Tudo Mila. bem? Oi, Mila. Isso, Mila, Dani, a Branca também Branca. por aqui. O nosso pessoal, A querida. galerinha. É isso Legal, aí. legal. Quem fez a lição de casa aí? Que entrou, hein? Quem já leu o terceiro capítulo o do terceiro livro Fuja do capítulo, Alzheimer agora mesmo? Deixa eu ver, acho que essa luz não tá muito legal aqui não, hein, meu amor? O que você acha aqui? Amor, tá bom. Não tá, Você, faz muita você diferença. está linda de qualquer forma. São seus olhos. Eita. Isso aí, Tudo pessoal. bem. Mais uma quarta-feira, né, gente? A Charlotte quarta-feira por aqui. Branca tá dando boa noite pra... Já a Charlotte aparece Charlotte aqui. tá se divertindo aí na Tá grama ali. molhada. Que E acabou agora de ela tá chuviscar. aproveitando os irmãos também que estão em Isso. casa. Legal. Muito bom. Hoje vai ser um dia bem especial porque eu acho que esse capítulo é um dos mais interessantes, assim, mais impactantes, apesar de ser um capítulo curto. Regina Takashima tá Oi, por aqui Regina, dando boa noite pra noite. gente. Legal, Muito legal. bom. Daqui a pouco a gente já começa. Esperar mais um minutinho, o pessoal ir chegando. Muito bom. E quem não adquiriu o livro ainda, por favor, adquira, porque é um livro fantástico, que está indo muito bem. Muita gente já começando a obter resultados, né, levando o livro a sério, estudando capítulo a capítulo, transformando o livro num livro de consulta, né, mesmo quando você termina de ler, posteriormente você volta em determinado capítulo para seguir algumas orientações. Então tem funcionado bem para muitas pessoas. E aí dá para comprar nos sites diversos, mas dá para comprar no consultório também com um preço mais acessível. Aí a Érica vai colocar o link Pra quem é aqui de Arapongas, né, meu amor? Consultório, né, por direto lá, enquanto, né? Daqui uns dias muda o endereço, mas por enquanto está lá na rua Calu, que fica ao lado da Santa Casa. Por enquanto, porque enquanto, nós estamos quase mudando para a clínica nova. Exato. Mas para quem, né, mora aqui na região ou até mesmo em outro estado e queira adquirir o livro com a gente, eu vou colocar o link, né, depois, quando terminar a live, eu vou colocar lá na nossa legenda o link de um grupo de WhatsApp que tem as informações para quem quer adquirir o livro com a gente, tá bom? Muito fácil. Sim. Muito legal. fácil, muito simples, né? Tem uma turma enorme já lendo, como você bem disse, pondo em prática, ou então se surpreendendo, né? Não é tão difícil assim, né, meu amor, mudar o estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, porém, tem que ter foco, né, gente? Tem que ter foco na saúde, determinação, se amar um pouquinho, se preocupar um pouquinho consigo mesmo, então... vale a pena a leitura, as orientações que estão dentro do livro. E embora a live, né, nós estejamos fazendo capítulo a capítulo do livro, para até mesmo discutir algumas questões, gente, a leitura ela é
insubstituível, né? Por isso é a muito leitura importante. ela vai dar mais detalhes, né? Exato. Vai estar mais bem descrito o que a gente fala na live, né? Então, o livro é a melhor opção. Exato. E sem falar que a leitura, né, já é uma atividade para dar aquela turbinada no cérebro também, né, meu amor? Isso mesmo. Ó, a Letícia Marquezine acabou de entrar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Tereza, Júlio. A Rosane da Silva também Rosane, já entrou. Querida, já mandando abraço. aqui um abraço e uma boa noite para todos que estão assistindo a live. Então é isso. Acredito que podemos começar. Vamos lá. Vamos. Bom, então, mais uma live do projeto SEDE. S de sono, E de exercício físico, D de dieta, E de estresse. E o projeto SEDE mostra que se a gente gerenciar esses 4 fatores, a gente consegue então ter uma saúde cerebral muito melhor, uma expectativa de vida muito maior. E o livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo é um livro que faz parte do projeto SEDE. Né? Desde quando a gente começou o projeto SEDE, há mais de 3 anos, nós já dizíamos que escreveríamos um livro sobre o assunto e que ele faria parte do projeto SEDE. Então, o livro é esse, Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, é a editora Viseu, o autor sou eu, e hoje a gente vai discutir esse capítulo aqui, 3º capítulo, né? Como perdemos a memória e demais capacidades cognitivas. Então vocês vão entender como é fácil a gente começar a agredir o cérebro desde as idades mais jovens, né? Então lá vamos nós, né? Hoje uma live de quarta-feira. Esse ano, a princípio, a gente vai ter que fazer de quarta, porque de segunda nós temos um compromisso fixo. E vamos lá. Bom, nesse capítulo eu começo a falando como o cérebro adquire, armazena e evoca dados. Então, tem uma estrutura muito importante no cérebro em relação à memória, que é um pedaço do lobo temporal, que fica na parte lateral da cabeça, que é a parte chamada hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do lobo temporal e é justamente nessa área que a gente consegue armazenar as memórias de forma a longo prazo. E aí eu falo um pouquinho da anatomia do hipocampo e também da chamada amígdala, que é uma estrutura bem pequenininha que fica ali na ponta do hipocampo. E essa amígdala é o local onde a gente armazena aqueles acontecimentos de alto impacto, aqueles acontecimentos que são carregados de emoção. E esses fatos são os que ficam mais bem armazenados. Por isso que a gente consegue lembrar de coisas antigas relacionadas a uma emoção forte. Se a gente imaginar lá o 11 de setembro, por exemplo. Eu particularmente me lembro exatamente onde eu estava quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. Então, por que eu consigo lembrar o que aconteceu naquele dia, os detalhes da minha vida particular, que não tinha nada a ver com o ataque terrorista? Porque as coisas que estavam acontecendo, eu estava armazenando no hipocampo, mas havia também um estímulo da amígdala cerebral pelo acontecimento marcante. Isso é muito importante para os estudiosos do aprendizado, porque essa é a justificativa que faz com que aquele aprendizado que a gente adquire carregado de alguma emoção, ele fica melhor fixado. Então é um detalhe importante. Então, às vezes você está conversando com alguém da família ou aquelas reuniões de família, aí alguém lembra de um detalhe lá da infância, lembra com riqueza de detalhes. E você que estava presente não se lembra. Por quê? Porque aquela pessoa ela teve uma emoção em relação àquele acontecimento, que talvez você não tenha tido. Então a pessoa guarda aqueles detalhes, enquanto você não, porque foi algo que não teve um conteúdo emocional associado. Isso é importante, né?
Esse também é um mecanismo da síndrome do estresse pós-traumático, né? Quando o indivíduo sofre um trauma emocional muito forte, ele acaba impregnando aquela memória na amígdala cerebral. E aquilo fica ali reverberando, o indivíduo fica lembrando daquilo o tempo todo e mantendo um estado de alerta, um estado de estresse, um estado de ansiedade contínuo, como se aquele evento estivesse acontecendo no dia a dia. E ele não consegue esquecer. Então, a impregnação de uma memória ruim, de um fato traumático na amígdala cerebral ali do hipocampo, é a responsável pela síndrome do estresse pós-traumático. Então, olha, é muito interessante. Aí no livro eu descrevo isso de forma bem detalhada. Né? E na doença de Alzheimer, um achado que a gente encontra desde o início é justamente uma redução do volume do hipocampo, bilateralmente, que é a área da memória. Tá certo? Então, eu dei essa noção da anatomia, né? Aí eu coloco também essa figura aqui, figura interessante, que representa o hipocampo, que mostra onde ele está localizado aqui no cérebro, para que vocês conheçam um pouquinho da neuroanatomia. Tá? Bom, aí depois dessa parte, a gente vai falar sobre como a gente vai destruindo essa região do hipocampo, com o estilo de vida inadequado. Meu amor, mais uns boa noites aí. Com licença, bem na hora do boa noite, tive vontade de espirrar. Gente, foi mal, desculpa. Bom, ó, que eu tô vendo aqui, porque eu tô acompanhando as pessoas que entram aqui pela sua tela e não tá aparecendo a mesma coisa pra mim. Mas vamos lá, ó, já vi que a Isa, a Regina, lá de Curitiba, entrou, tá dizendo aqui atrasadinha, mas tá aí. A Isa, né, que também comprou o livro, chegou, já mandou foto pra gente, que legal, né, Isa? Deixa eu ver, a Catarina Miuk também tá dando boa noite pra gente, tá por aqui. E a Maria Zelete Carvalho também. Algumas pessoas que entraram, meu amor, eu não tô conseguindo localizar aqui no meu chat. Maravilha. E aí, quem já leu esse capítulo vai elaborando umas perguntas aí também, né? Bom, então tá. Isso aqui, gente, é café. Isso aqui é água. Café sem açúcar, tá? Porque xícaras diferentes para líquidos diferentes. Líquidos diferentes. Para você não se confundir, né, meu amor? É isso aí. Então tá. Então agora vamos discutir como se segue o caminho pela destruição neuronal. Então eu faço a descrição de como você vai destruindo o cérebro, né? Então a gente acorda de manhã, a gente não, né? Não é todo mundo que faz isso, mas vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que acorda de manhã e aí ela vai tomar o seu café, que delícia, né? O cafezinho com açúcar. Isso já é uma catástrofe, né? Esse açúcar já é absorvido rapidamente pelo intestino, faz um pico de glicose. Esse pico de glicose estimula o pâncreas a fazer um pico de insulina. Isso vai fazer com que a célula fique mais resistente à glicose. O fígado cata essa glicose e já vai transformando isso em gordura, que tem a produção de interleucinas pró-inflamatórias, produzindo a interleucina 6 principalmente, que reduz o fator neurotrófico derivado do cérebro e já faz você diminuir a sua capacidade cognitiva. Um cafezinho com açúcar. É simples assim. Né? Mas pior, o indivíduo vai lá e come um pão. Pãozinho de trigo, que tem o glúten, que aumenta a permeabilidade da barreira intestinal, faz com que haja uma absorção de vírus, de restos de bactérias, de restos alimentares, que vão para dentro da corrente sanguínea e vai estimular uma inflamação, a tal da inflamação crônica subclínica, que tem uma relação com perda de memória, com aumento do risco de doença de Alzheimer. Mas aí, para ficar pior, o indivíduo ainda passa margarina nesse pão. Ele come o pão com a margarina. Margarina, uma gordura horrível, uma gordura saturada, gorduras trans, que também atua
no microbioma intestinal, produzindo desbiose, matando bactérias boas, facilitando a proliferação de bactérias ruins e piorando ainda mais aquela situação de aumento de permeabilidade intestinal. Então, tá aí, o indivíduo já começou tudo errado. O café da manhã básico é esse, né? O nosso foi assim por tantos anos, né? Desde a infância. Bom, aí a gente já começou matando o neurônio, já começou reduzindo a nossa disposição, já começou diminuindo a nossa capacidade cognitiva, porque o organismo ele já fica inflamado. Tudo bem, aí o indivíduo vai para o trabalho. No caminho ele já pega um trânsito difícil, ele já fica irritado, né? Principalmente para vocês que moram em cidades maiores. Aqui em Arapongas a gente ainda não tem tanto esse problema, né, meu amor? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí o indivíduo fica ali irritado, estressado, com raiva, já xinga um, buzina para o outro, e nessa atitude ele vai superestimulando a sua glândula suprarrenal, produzindo bastante cortisol, produzindo adrenalina. Esse cortisol produzido em excesso e por períodos longos, ele acaba tendo uma ação pró-inflamatória também. A adrenalina, ela faz uma vasoconstricção cerebral, então ela aumenta a pressão arterial, ela faz arritmia cardíaca. E esse cortisol, como ele tem uma ação pró-inflamatória, paradoxalmente a longo prazo, porque a princípio ele é anti-inflamatório, o que ele vai fazer? Aumentou a inflamação, diminui o fator neurotrófico derivado do cérebro, mata neurônio, reduz função neuronal. Então esse estresse já é terrível. Juntando com aquele cafezinho da manhã, já fez um estrago legal. Mas ele chega no trabalho, ele se estressa, ele se irrita, né? Ele tem um patrão opressor, ou ele é ansioso e transforma o círculo de trabalho ali em algo muito estressante, muito ruim. Então ali ele já vai ficando estressado e ele já vai liberando mais cortisol, mais adrenalina, mantendo aquele mecanismo de destruição neuronal, de piora de função cerebral. Chega na hora do almoço, é uma correria, o indivíduo vai e come um fast food. Nossa, né? Aquele pãozão de hambúrguer cheio de glúten, com alto índice glicêmico, uma carne ultraprocessada, que é cheio de gorduras trans também, que é pró-inflamatória. E isso também vai potencializar o mecanismo de destruição celular cerebral. E aí ele volta rapidinho para o trabalho, tem uma tarde difícil. À tarde ele ainda come aquele lanchinho, que geralmente é um doce, né? O indivíduo come um pedaço de bolo, come uma paçoquinha, um negócio cheio de açúcar, cheio de carboidrato de alto índice glicêmico. E aí, como desgraça pouco é bobagem, ele ainda toma com um refrigerante. Nossa, refrigerante, índice glicêmico elevado, cheio de substâncias cancerígenas, né? A acidificação do organismo, a acidificação do organismo que facilita a proliferação de células cancerígenas. E aí ele vai embora. Quando ele chega em casa, às vezes encara aquele trânsito ruim de novo, e chega em casa, ele chega cansado. Ao invés de fazer uma caminhada, de fazer algum exercício, ele senta no sofá. E aí já come uns salgadinhos ali de pacote, né? Uns chips da vida. E para piorar tudo, ele vai assistir ali um telejornal, um daqueles programas que só fala de violência. Sensacionalista. Porque o que vende na imprensa é o sensacionalismo, são as notícias ruins, as tragédias. O indivíduo fica vendo aquilo ali que acaba atingindo função cerebral, vai deixando o indivíduo mais estressado, mais inseguro. Então, aí junta a falta do exercício físico, aquele sofá e as notícias ruins. Aí o indivíduo vai para a cama, cansado. Só que antes de ir para a cama, ele fica mexendo no celular, com aquela luz azul que é terrível, que impede a liberação da melatonina e que vai dificultar o sono. Então ele vai dormir mal. Nesse dormir mal, ele faz um estrago cerebral enorme, porque hoje a gente sabe que é durante o sono de fase de ondas lentas, o sono mais profundo, que a gente ativa o sistema linfático, que é um sistema que elimina as toxinas cerebrais.
Então, se o indivíduo dorme mais, ele protege o cérebro. Se ele dorme menos que 6 horas, um sono superficial e agitado, ele não ativa esse sistema de eliminação de toxinas e, consequentemente, elas vão se acumulando e aumentando a chance de doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer. Os estudos mostrando que o distúrbio de sono, a insônia propriamente dita, tem uma relação significativa com o surgimento da doença de Alzheimer e de Parkinson, esses estudos eles têm aumentado. Isso tem ficado bem comprovado. Então o indivíduo passou um dia horrível, uma noite horrível, no outro dia ele vai repetir tudo de novo. Então vocês vejam, quando eu falo que a doença de Alzheimer é uma doença construída, é isso que eu tento falar para os meus pacientes. Que a parte genética é uma parte com importância bem menor, porque a gente pode atuar na epigenética. Com esse estilo de vida tão ruim que eu descrevi aqui, a epigenética ela vai entrar em ação também, ela vai estimular a expressão do gene da doença de Alzheimer, se o indivíduo tiver. E se ele não tiver o gene da doença de Alzheimer, mesmo assim ele vai fazendo tanta destruição de neurônio que ele vai aumentando a chance gradativamente de ter doença de Alzheimer. Esse mecanismo todo que eu falei e fui descrevendo e mostrando que isso destrói neurônios, isso não está relacionado apenas à doença de Alzheimer. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, no mecanismo da depressão e do transtorno de ansiedade, esses erros que eu descrevi, eles exacerbam muito esses distúrbios psíquicos. Porque a depressão e a ansiedade, a gente sabe hoje que ela tem muito a ver com a inflamação crônica subclínica. À medida que o indivíduo se inflama com um estilo de vida inadequado, sedentarismo, comendo errado, não gerenciando estresse, dormindo mal, então essa inflamação ela vai fazendo perder neurotransmissores, como a dopamina, como a serotonina, e isso vai facilitar o aparecimento ou a perpetuação da depressão. Então, às vezes o indivíduo tem depressão, usa um monte de antidepressivo e não consegue resultado. Mas aí você vai investigar, vai fazer uma anamnese, vai buscar fazer um questionário legal, você vê que a pessoa tem um estilo de vida completamente errado, que ela se inflama o tempo todo, comendo açúcar, comendo farinha branca, comendo ultraprocessados, dormindo mal, tendo gordura abdominal. A gordura abdominal, ela tem uma relação inversa com o tamanho do cérebro. Eu descrevo no livro, já fiz vídeos sobre isso. Existe um trabalho muito famoso de uma revista muito importante, que é a Neurology, mostrando que quanto maior o tamanho da barriga, quanto maior o volume abdominal, menor o volume cerebral. E por que isso? Porque o aumento de volume abdominal, a gordura abdominal, a barriguinha, ela tem uma gordura horrível, que é uma gordura branca e que produz interleucinas pró-inflamatórias. Essas interleucinas pró-inflamatórias, elas diminuem função cerebral, fazem com que células cerebrais morram mais rapidamente, fazem com que o cérebro consiga ter um processo de regeneração muito, muito atrapalhado, muito difícil. Então vai perdendo volume cerebral. Quanto maior o volume abdominal, menor o volume cerebral. Então é um detalhe muito importante isso. Gordura abdominal tem que ser combatida. Isso é importante. A gente precisa perder a barriga. A barriga é sinônimo de problema, não só relacionado a declínio cognitivo, mas a vários outros problemas de saúde. Então, essa é a maneira como a gente vai destruindo o cérebro, errando no dia a dia, com coisas que parecem ser corriqueiras. Eu tenho muito paciente que no início do tratamento, todos depois vão mudando, mas no início fala, doutor, eu só tomo um cafezinho com açúcar de manhã. Não pode. Mas aí você vai fazendo os exames e vendo, principalmente as provas de atividade inflamatória, o paciente vai vendo que aquilo não melhora. Mas eu agora já diminuí o açúcar, não estou comendo bolo, só tomo cafezinho com açúcar de manhã. E aí fica ali um resíduo de inflamação. Quando ele resolve tirar o açúcar do café, o exame muda.
E aí ele fala, puxa, é verdade, aí esse paciente eu não tenho mais trabalho de convencer, porque ele vê através dos números. Mas isso não precisa, não precisaria nem de exame, a gente já sabe que quando a gente come açúcar, a gente inflama o organismo, e comer açúcar regularmente mantém uma inflamação regular, que vai trazer uma série de doenças, certo? Mais uns boa noites tem aí. o pessoal aqui que está, né, participando no chat, desejando boa noite para todo mundo que está assistindo a live. Deixa eu ver aqui, a Franciele Rodrigues está com a gente, a Varlete, Anselmo também, Ivone Costa, desejando boa noite para todo mundo. Boa noite. A Maria Albertina de la Rovere também está por aqui, a Marta Tesolin, a Tia Landa também está assistindo a live, a Gislaine Jacometo também está por aqui, a Sebastiana Narese, a Celeste Lourenço também está por aqui, e a Celeste inclusive disse que esta semana ela está dormindo bem melhor e que até o inchaço dela melhorou por conta da qualidade do sono. Ela está dizendo aqui, ó, até minha disposição melhorou também. A Celeste tem melhorado muito, né? Ultimamente. A saúde dela tem melhorado muito porque ela tem melhorado o estilo de vida. Isso aí, ainda Celeste. tem o que caminhar, mas está indo bem. Já está evoluindo. Dando os passos para o caminho certo, né? A Creuza Peracini também está por aqui. A Flávia Merci, minha amiga pedagoga lá, minha companheira de labuta querida também. A Gilmara Santos lá, de Najá também, amiga de longa data. Sim, e a Maria de Fátima Marques também desejando boa noite pra gente. Legal, É a nossa galerinha aqui na nossa live. Legal, gente. Então, é mais ou menos isso. E aí tem como piorar tudo isso, né? Por exemplo, se o indivíduo é fumante, puxa, aí fica tudo muito pior. O cigarro, ele mantém a oxigenação cerebral inadequada, ele inflama o organismo o tempo todo, e o cigarro é considerado um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, justamente porque ele faz uma destruição de neurônio muito significativa, né? Claro, aí se o indivíduo toma bebida alcoólica em excesso, né? A bebida alcoólica, de maneira geral, ela tem que ser muito pouca, né? E de preferência o vinho tinto, que talvez seja aquele que possa trazer algum benefício. Isso ainda é meio discutível. De qualquer forma, o vinho tinto, mas em quantidade pequena. A cerveja é muito ruim, né? A cerveja, ela, além de ter o glúten, né, que atua ali atrapalhando a barreira intestinal, mas ela é hipercalórica, né? Então a cerveja ela faz ganhar volume abdominal, aquela gordurinha que a gente acabou de dizer que é muito ruim. Cerveja é terrível, na verdade, né? Muito ruim. E também os destilados, que são piores ainda, porque aí tem uma concentração muito elevada de álcool, e esse álcool ele destrói o cérebro por ação direta. As drogas ilícitas são ruins, né? A maconha fumada, que não tem nada a ver com a cannabis medicinal, né? A gente enfatiza isso porque eu tenho muitos pacientes utilizando cannabis medicinal com bons resultados. Fumar maconha é ruim, porque a maconha fumada ela é muito rica em tetraidrocannabinol, THC, que é o que dá o barato, dá aquela sensação diferente, né? E aí o que acontece? Esse THC em excesso, vários estudos já... deixa eu botar para carregar aqui. Vários estudos têm mostrado justamente que esse THC em excesso da maconha fumada acaba produzindo declínio cognitivo também, distúrbio de memória. É diferente da cannabis medicinal, em que o tratamento é feito predominantemente com o CBD, com o canabidiol, que é uma das substâncias da cannabis, da planta cannabis. Cocaína, terrível, crack, terrível, porque essas drogas elas atuam matando neurônios diretamente, né? Então não tem como utilizar esse tipo de droga sem perder a cognição, sem evoluir para um quadro de perda dos domínios cognitivos de maneira progressiva, né?
E aí é isso aí, né? Outra coisa que eu coloco no livro é que saúde bucal é algo muito importante, gente. Então, às vezes, uma cárie, né, um tártaro, uma gengivite, uma periodontite, às vezes uma inflamação pequena no dente, a gente mal sente aquilo ali. Mas aquilo vai exigindo do nosso sistema imunológico, vai exigindo do nosso sistema de defesa para que essa bactéria não se espalhe. E assim, o sistema imunológico ele fica sempre em atividade, mantendo uma inflamação. Então, cárie, gengivite, periodontite, tártaro, tudo isso tem relação com perda neuronal. A boa saúde bucal é fundamental para a boa saúde cerebral. Tá? A memória depende muito de uma boa saúde bucal. É uma coisa que muitas pessoas não ligam, muitas pessoas não se atentam a esse fato importante. Saúde bucal é fundamental para a saúde do cérebro. Né? Vamos ver o que mais que eu coloco aqui. Basicamente é isso, né? Então, basicamente é isso. A gente comete esses erros frequentemente, a gente acha isso normal. As pessoas ao nosso redor, quando você vai conversar, elas também cometem esse erro, e aí elas já estão meio esquecidas e falam, não, mas esquecer as coisas eventualmente, isso é normal. E aí a gente entra naquela normalidade do que na verdade não é normal. Está todo mundo fazendo errado. Né? Não é porque está todo mundo fazendo a mesma coisa que isso é certo. Porque às vezes as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, só que coisas erradas. Eu ouço muito paciente que chega assim e fala, olha, eu estou com a memória ruim. Mas é normal porque tem gente mais nova que eu que tem um distúrbio de memória. Então, esse negócio de se comparar com outras pessoas, né, e achar que porque as outras pessoas fazem, eu posso fazer, isso é um erro grosseiro. Bom, então entendendo todo esse mecanismo de destruição de neurônios, de células cerebrais, fica fácil entender como a gente faz a construção da doença de Alzheimer, e daí a importância da cognoscopia, defendida pelo Dr. Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, que sugere que todas as pessoas aos 45 anos passem por um neurologista, especialista em prevenção, para começar a tomar os cuidados. E por que aos 45? Porque a gente sabe que a maior parte dos casos de doença de Alzheimer começam aos 65 anos e acima. Mas a doença propriamente dita, as pesquisas já mostram que ela se inicia em torno de 20 anos antes dos primeiros sintomas. Ou seja, quem vai ter a doença de Alzheimer aos 65, aos 45 já começou a ter alteração cerebral. Já começou a ter acúmulo de proteína beta-amiloide, de emaranhados neurofibrilares, que são aquelas alterações do cérebro da doença de Alzheimer. Por isso que tem que começar muito cedo. E aí esse neurologista, especialista em prevenção, ele vai mudar o estilo de vida das pessoas e tem outros detalhes, como, por exemplo, a busca por deficiências vitamínicas, de minerais, hormonais, que às vezes são importantes para o declínio cognitivo e precisam ser corrigidos. Mas aí é algo individual, né? E só através de exames complementares que a gente vai saber como ajudar as pessoas. Isso que eu coloco no livro, que é a mudança do estilo de vida, isso vai ajudar todas as pessoas. Tenha genética ou não, né? Tenha pouca idade ou muita idade. De qualquer forma o livro ajuda, porque mesmo quando os cuidados começam mais tardiamente, mesmo assim eles fazem uma diferença, tá certo? Então, esse é o recado desse capítulo, como a gente constrói Alzheimer errando nas coisas simples do dia a dia. Tudo bem, meu amor, a Maria Zalete faz uma pergunta aqui. Ela quer saber se
mesmo após a pessoa deixar de consumir açúcar, evitar o glúten, fazer atividade física e tenta controlar ali o estresse, a inflamação crônica subclínica, ela ainda pode estar presente no organismo? À medida que você começa a tomar todos esses cuidados, Maria Zanetti, a inflamação ela vai diminuindo. Seria muito importante você acompanhar isso em termos laboratoriais, né? A gente faz isso hoje em dia com a proteína C reativa ultrassensível, um exame relativamente simples, e também com a homocisteína. E aí a gente vai acompanhando. Então, você largando essas substâncias pró-inflamatórias, certamente a inflamação vai diminuindo. Mas não é só largar essas substâncias, você precisa aumentar a sua queima calórica, você precisa se exercitar. Porque se você mantiver um excesso de gordura abdominal, a inflamação ainda vai estar ali. Em menor intensidade, mas ainda vai estar ali. É óbvio que fazendo tudo isso que você descreveu aí, né, parando com açúcar, parando com o trigo, gerenciando melhor o estresse, dormindo melhor, certamente a inflamação já vai diminuir bastante. Mas o ideal é que tenha um acompanhamento médico mostrando essa proteína C reativa ultrassensível diminuindo com o passar do tempo. Rosângela Calisto, doutor, o suplemento creatina auxilia a parte cognitiva? Sempre, né? A creatina, o pessoal sempre pergunta, o que é creatina? A creatina é o seguinte, creatina ela pode ajudar sim, tá? A creatina ela é uma substância que a gente utiliza para as pessoas mais idosas que têm sarcopenia, que é uma perda de fibra muscular, e aí a gente põe a creatina porque isso melhora, e a gente sabe que fraqueza muscular tem relação com perda cognitiva, né? Porque o músculo saudável ele produz bastante irisina, que é uma substância que estimula a proliferação de células cerebrais. Então a perda de músculo é ruim, por isso que hoje em dia a gente preconiza não só o exercício aeróbico para a prevenção da doença de Alzheimer, mas também exercício de força, né? Isso é importante. A creatina, então, só em casos específicos. Porque a creatina tem lá os seus riscos, né? A creatina, ela pode sobrecarregar rim, por exemplo. Então, quem toma creatina tem que ficar muito esperto com hidratação, tem que se hidratar o tempo todo. Então, se o indivíduo faz exercício físico, mantém um tônus muscular legal, tem uma alimentação boa, com as proteínas magras certas, não tem por que tomar creatina, né? Esse negócio de utilizar creatina de forma não criteriosa, eu acho um grande problema. Então, a gente individualiza. Para algumas pessoas, a creatina pode ser interessante. Para outras, ela é desnecessária e, quando ela é desnecessária, o máximo que ela pode fazer é aumentar riscos, né? Olha só, a Maria Albertina de la Rovere, ela descreve aqui um depoimento bem bacana. Ela diz que hoje ela quer agradecer muito a você por tudo, não somente por ser o neuro dela, né, mas também o psicólogo, que por anos a ajudou muito. E ela diz, até eu me sentir curada, sem o Senhor eu não teria conseguido. Maria Albertina é um exemplo lindo, né? Mas isso não tem nada a ver comigo não, Maria Albertina. É que você sempre foi muito inteligente, sempre conseguiu absorver as informações boas e colocá-las em prática, né? Porque eu tenho tantos pacientes que eu peço para fazer e eles não fazem. Agora, você sempre fez a coisa correta e realmente você foi melhorando e hoje está numa situação fantástica, né? Como se você tivesse rejuvenescido. Eu acompanho a Maria Albertina, deve fazer bem mais de 10 anos. E hoje ela tem uma saúde e uma idade biológica muito abaixo da idade cronológica. Mas os méritos são todos seus, porque as orientações que eu dou para você são as orientações que eu dou para os meus pacientes todos, e aqui na live e no livro. Só que, infelizmente, só uma pequena parte absorve realmente a informação e coloca em prática, né? Porque só saber não adianta. Você tem que saber e colocar em prática. Exato. Bom, meu amor, não temos mais perguntas aqui no nosso chat, né? A cachorrinha chegou Ela aqui. chegou, ela já foi embora. Já Charlotte foi embora. chegou, mas já foi. Tá aprontando aí na chuva. Depois eu vou ter que me virar para secar, né?
Bom, para a próxima live, então, nós vamos falar sobre o capítulo, né, o 4º capítulo do livro, que é: será realmente possível prevenir o declínio cognitivo? Aí vai ficar legal, hein? Muito Já bom. tá Então, legal, quem não leu ainda, né, esse capítulo, pode ler para vir bem mais preparado, com as questões, né, aquilo que ficou em dúvida durante a leitura, embora, né, os textos, né, estejam escritos assim de forma bastante esclarecedora, mas sempre tem alguma dúvida por fora, uma situação que a gente sempre queira saber. Então já traz isso aí pra live. E uma coisa aqui, ó, só para concluir, meu amor, que está no capítulo, é assim, ó, a gente vai dar um salto fantástico na medicina em breve. Hoje eu participei de uma reunião online com alguns médicos importantes da Alemanha, da Espanha e da França, e a discussão foi sobre os biomarcadores de doença de Alzheimer, mas aí a gente estava discutindo algumas coisas relacionadas à mudança da medicina num futuro próximo. Então, daqui a alguns anos, talvez 10 ou 15 anos, a medicina ela vai dar um salto absurdo por causa da nanotecnologia, né? Os nanorobôs, a biotecnologia, manipulação de material genético. Então, muito em breve, muitas doenças que hoje são catastróficas e que matam ou que tiram qualidade de vida, elas serão completamente curáveis. Isso falta pouco. E isso vai levar a um salto absurdo na expectativa de vida. Então, quem chegar nesse momento bem, vai se beneficiar dessa medicina do futuro que está quase chegando. Ah, eu quero isso. Eu também. Agora, quem tiver já com degenerações importantes, né, estilo de vida errado, dificilmente vai conseguir se beneficiar, porque aí já tem um estrago em múltiplos sistemas, múltiplos órgãos, aí é difícil. Então é muito importante a gente se cuidar agora, porque pode ser que a gente vai ver uma coisa fantástica daqui uma década, talvez um pouquinho mais, em termos de cura de algumas doenças que hoje não tem cura. E a vida muda e a gente vai viver por um período muito maior, com qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Seu Antônio de Menezes entrou agora atrasado, mas cheguei aí, ele diz: posso fazer uma pergunta? Mas é claro, seu Antônio, pode fazer, manda aí. A Isa, ó, dizendo, ó, concordo, só não entende a leitura quem não quer, né? É verdade. Porque tá bem explicado, fácil, né? Ó, Everton Michele Gregório. Olha aqui, ó. Meus amigos, é o casal mais lindo das lives. Tá falando da gente. Olha, da gente, legal. né? Legal, vocês dando, apresentando soluções e dando ideias para as pessoas que necessitam de tratamento neurológico. Vocês estão de parabéns. E não só isso, não para as pessoas que necessitam, né, de tratamento, mas o grande objetivo da live é fazer com que as pessoas necessitem cada vez menos desses tratamentos, né? Mudando o estilo de vida, prevenção mesmo, cuidando da saúde. Sempre foi esse nosso encher grande os objetivo. Parques e esvaziar os hospitais. Exatamente. Né? Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Deixa muito eu ver bom, aqui. Everton. Obrigado, tá? Eu acho que é isso, né? Bem, é isso. Hoje foi curto, mas foi bem proveitoso. É um capítulo curto. Aí na próxima live, aí a gente vai começa a falar como prevenir esse declínio cognitivo. Então, quem ainda não adquiriu o livro, adquira. De preferência que leia o capítulo previamente à live, para que possa elaborar perguntas, né, para que a gente possa se aprofundar, que essa é uma maneira da gente conseguir explorar mais o livro. O seu Antônio fez uma pergunta ali que pode deixar a mente confusa. Uma hérnia inguinal, é isso mesmo? Pode deixar inguinal. Deixar a mente confusa? Seu Antônio, depende, né? Se for para um internamento e para a cirurgia, às vezes o hospital pode deixar a pessoa meio confusa, tendo alucinação, delírio, às vezes pelo próprio internamento, né?
Mas a hérnia em si não, né? A hérnia ela não vai ter uma relação com alteração de confusão mental, não. Olha lá, ó, a Isa dizendo, acredito que o exemplo de vocês ensina muito, faz o que fala. Obrigado, Mas é Isa. isso aí, né? A gente faz até porque a gente se sente bem, Isso. né? Não é nenhum sacrifício, não. Pois que a gente mudou o estilo de vida... É o nosso estilo de vida, né, meu a amor? nossa vida melhorou muito em termos de saúde, em termos de humor, em termos de agilidade cognitiva. Eu vou dizer para vocês, depois que eu mudei, que eu larguei o açúcar, que eu larguei o trigo, eu fiquei muito melhor para raciocinar. Ah, mas você nunca come um açúcar, nunca come um pãozinho? Como? Às vezes, né, cada 2, 3, 4 meses tem um docinho muito gostoso, às vezes a gente tá viajando. Seleciona, né? Quando fala assim, poxa vida, hoje vale a pena, né? Mas é muito raro a gente fazer isso, né? Então a gente tem que diminuir. No início a gente sentiu um pouquinho de falta, hoje não. Gente, tem uma surpresa legal para vocês aqui. Isso, vem mostrar que você tá toda molhada, que você tava lá no chuvisco. Olha aqui quem chegou, a linda Charlotte. Tudo bem, gente? Olha lá, ó, cumprimenta as pessoas, mostra que você é educada. Lembra que a gente fez uma live falando, né, dos bichinhos, dos pets e saúde cerebral, como eles diminuem a chance da gente ter doença neurológica, doença neurodegenerativa. Gente, é verdade, viu? E agora na prática, a gente adora essa cachorrinha, ela faz das nossas vidas algo bem mais interessante, é um bichinho formidável. E ela teve doentinha, teve uma alergia, passou até por uma biópsia, mas agora ela tá ótima agora. É bonitinha, olha lá. É isso aí, pessoal. Ó, deixa eu ver, o pessoal que entrou agora na live no finalzinho, a Cirlei, né? A Cirlei. Isso, a Cirlei Mendes, o Altamiro Espinato, ó, a Claudinha Gordion também. Cláudia. Que prazer, Claudinha, ter você por aqui. E irmãos, o Altamiro e a Cláudia, Espinato. né? Isso mesmo, verdade. Sim. A Ângela Vicentim também tá por aqui. E é isso, pessoal. Legal, pessoal, legal. Informações aí, quem dadas. que leu aqui? Esses pets nos ajudam muito. E antes tinha quem? Alguém falou, acho que foi a Gislaine. A Gislaine, né? Diz que a Charlotte é linda. Legal. A gente também acha. Sim. Pessoal, então, foi um prazer. Ó, a Laura, abraço, Laura. Aí, na próxima segunda, na próxima quarta não, na outra sim, tá? A gente pula uma quarta e faz na outra, esperando sempre por vocês. Grande abraço e até logo. Pessoal, ó, cuidando da saúde.